E se eu te contar de uma histeria coletiva devido a uma aparição? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Line e aqui no meu canal nós vamos falar sobre conteúdos misteriosos, casos criminais e até mesmo casos polêmicos. Para você que está aí do outro lado da tela, se inscreve no meu canal, comenta, curte, compartilha com a família, compartilha com os amigos, que aí o YouTube vai entender que você gostou dos meus conteúdos e vai poder indicar para outras pessoas. Então, gente, vamos lá agora para o vídeo de hoje. Bom, tudo começou na Malásia no ano de 2016, na capital de Kelantan. E isso tudo aconteceu numa manhã de sexta-feira. O nome da escola é SMK Pengkalan. Eu acredito que se pronuncia assim. Quando os alunos estavam indo para a escola, né, estava tudo tranquilo. E de repente, durante as aulas, uma aluna chamada Siti Nuranissa, ela tinha apenas 17 anos. Ela estava tranquila na sala, assistindo a aula, com seus colegas, né? Todo mundo tranquilo, não estava acontecendo nada até o momento. Só que aí, ela relata que ela começou a adormecer. E aí, de repente, durante as aulas, ela sentiu um peso, algo, né? Um peso assim no ombro dela. Quando ela foi olhar, ela relatou que viu um rosto maligno. E aí ela se apavorou, entrou em pânico, ela tentava gritar, mas assim, não emitia, não saía um som da boca dela. E ela ficou mais apavorada ainda, porque ela estava tentando sair, né, se distanciar desse rosto maligno. E devido a esse medo todo que ela sentiu, ela relata também que ela começou a ver a sala tudo escura e em seguida ela desmaiou. Devido a tudo isso que aconteceu, os alunos que estavam próximos, eles também começaram a entrar em pânico. Uma aluna relata também que viu uma aparição, uma silhueta, e começou a gritar. Diante de todo esse caos que foi desencadeando, né, para outros alunos, a escola, todo mundo começou a gritar, foi um pânico, uma correria, e alguns professores e alguns alunos, eles começaram a montar barricadas para tentar, assim, eles não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. E aí eles começaram a montar barricadas. Eu acredito, não diz na matéria, mas é uma hipótese minha. Eu acredito que esse grito todo na escola, eles estavam supondo que poderia ser algum. E a gente sabe que essas coisas, quando a gente não tem uma informação de algo que está acontecendo na escola, realmente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguém cometendo alguma coisa, ou briga na escola. Mas como eles uma gritaria muito alta na escola, eles ficaram apavorados. Então a primeira coisa que veio na cabeça, eu acredito que foi isso. Uma mulher chamada Zan, que trabalha no outro lado da rua, mas em frente à escola, ela relata que ela começou a escutar a gritaria do lado de fora. Essa mulher, ela vende potinhos de arroz. E ela relata que ela começou a escutar essa gritaria toda na escola. Foi, né, tentar ver o que realmente estava acontecendo. E ela relatou que viu mais ou menos umas 9 meninas sendo carregadas, saindo das salas. E elas estavam gritando e chutando, né, apavorada. Esse caos, gente, todo começou a durar por horas. Em seguida, ela relata também que apareceram religiosos islâmicos para poder tentar ajudar essas meninas. Dias antes de tudo isso acontecer, Siti Nuranissa, ela relata que os seus colegas acabaram comentando que eles viram uma senhora, uma idosa, entre as árvores, na parte de fora da escola, onde tem uma quadra de basquete. E aí eles ficaram muito apavorados, teve um pânico, né, diante dessa aparição. Bom, ela relata que tudo começou por aí. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz em alguns portais de notícias, também relata que alguns professores e também alguns funcionários da escola, eles também viram algumas aparições sobrenaturais, e que também causou bastante medo
nesses professores. Depois que tudo isso aconteceu nesse dia, né, dessa histeria, eles tentaram dar continuidade nas aulas nos dias seguintes. Porém, eles não conseguiram, porque os alunos eles estavam com medo, eles não conseguiam dormir, né, depois que acabavam as aulas, eles não conseguiam dormir, ter uma noite de sono tranquila. Então, não conseguiram dar continuidade nas aulas, porque os alunos eles ficavam apavorados. Era um medo, assim, muito grande de estar ali naquele ambiente. E a escola, ela teve que ser fechada por uns dias. Foi chamado alguns acadêmicos, alguns profissionais e também alguns religiosos islâmicos para poder entender o que realmente estava acontecendo, para poder saber o que realmente desencadeou essa histeria nesses alunos. Os religiosos islâmicos, eles fizeram bastante orações no local. Aí também os alunos, eles tiveram acompanhamento dos profissionais para poder tentar ajudar eles. Também existem duas respostas que eles trazem na matéria em relação a todo esse pânico que gerou nesses alunos. O primeiro fala, né, o sociólogo Robert Bartolomeu fala na matéria que isso é devido a uma histeria coletiva. O que seria isso, né? De acordo com Robert Bartolomeu, ele explica que a histeria coletiva, ela se dá devido, por exemplo, a uma pessoa, né, um paciente zero. Esse paciente zero, ele tem um medo e esse medo, né, vira uma crença muito forte. E aí essa reação coletiva de estresse causa uma reação de superestimulação do sistema nervoso. E aí esse indivíduo, esse pico de estresse, o cérebro acaba convertendo esses sintomas psicológicos de medo para sintomas físicos, que causa hiperventilação, fraqueza, náuseas, desmaios. Então, ele acredita que devido, por exemplo, a esses relatos dos alunos, dessas aparições, isso fez com que espalhasse na escola toda. Mas, para alguns religiosos islâmicos, eles não acreditam que seria somente isso. Eles acreditam que a ciência não consegue explicar o sobrenatural. Então, na Malásia, eles têm uma crença religiosa bastante forte. Eles acreditam, né? Eles crescem com essas histórias sobre espíritos, vampiros, fantasmas. Então, assim, eles acreditam no sobrenatural, que existem entidades que podem atormentar. O pai da Siti Nurhaniza, ele relata que ela nunca teve nenhum problema psicológico e ele acredita que isso está muito relacionado às questões espirituais. Eles também acreditam, né, na cultura religiosa deles, que espíritos eles atacam muito mais mulheres, porque eles acreditam que as mulheres são mais fracas. Bom, e ela teve um acompanhamento desses religiosos. Ela diz que depois desse acompanhamento ela começou a ficar bem melhor, começou a tentar ter uma rotina normal. Durante tudo isso, né, passou e tal. Aí eu fiquei curiosa para saber se isso aconteceu somente nessa escola. Mas, pelo que eu li nas matérias, aconteceu em outras escolas também na Malásia. É algo, como eles acreditam muito nessas questões espirituais, em entidades e tudo, lá acontece também muita histeria coletiva. Então é algo praticamente comum nesse país. Eu não consegui ver como que aconteceu nas outras escolas, relatos e tudo, né? Não vi fotos, nada como eu vi nesse caso que aconteceu nessa escola. Mas assim, me diz aí o que você acha que pode ser. Se você vai mais para o lado da ciência, né, que explica realmente que isso é devido a alguém que diz que viu algo e acabou causando esse pânico todo, que gerou essa histeria coletiva, ou você acredita que realmente eles viram algo sobrenatural e que realmente foi algo que possuiu esses alunos. Ou você acredita nos dois, que realmente eles viram algo, que essas entidades acabaram atormentando esses adolescentes e isso ocasionou uma histeria nesses alunos. Então me diz aí, o que você acha? E comentem, mas vamos ser respeitosos, porque se estamos falando de religião, eu sei que cada um acredita no que quer, tem a sua religião, que tem a sua crença, mas eu peço que comentem com respeito.
Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Ele não foi algo muito longo, mas ele foi algo bem interessante que eu achei que seria bom trazer para vocês, tá bom? Então, assim, até o próximo vídeo. Um beijo e não deixa de se inscrever no meu canal. Tchau!